amados irmãos, nós vamos falar sobre Deus é Santo. A revista missionária das mulheres, ela todo início de trimestre, ela traz um atributo de Deus. Esse já é o terceiro atributo de Deus que eu falo e te assinava mês passado também falou de um atributo de Deus. Para aqueles que não sabem, atributo de Deus são características. Existem algumas características que apenas Deus tem em sua totalidade máxima. E aí nós vimos já algumas dessas características. Por exemplo, Deus ele é soberano, não é? Nós vimos que Deus ele tem todo poderoso. Então nós vimos também que ele é onisciente, ele é onipresente. Então são características que apenas Deus tem em sua totalidade. Mas existem algumas características que Deus tem em sua plenitude, mas que nós seres humanos também temos parcialmente. Por exemplo, Deus ele é bom e nós também podemos ser bons. Nós temos a bondade em nós, não na sua totalidade, não é? Também Deus ele é santo e ele vai dizer que nós também temos que ser santos. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse Deus santo e o que tem a ver com a santidade conosco. E a gente vai ter como base o texto de Isaías 6:3. Ficou pequenininho, meus irmãos? Lá no computador achei que ele estava grande. Está enxergando? Muito bem. Então vamos ler todo mundo junto? Deus, ele é majestoso, ele é santo.
1 João 5 vai dizer: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Olha que coisa linda. Ele é perfeito. Não há nenhum mal, não há nenhuma sombra de variação no nosso Deus, porque Ele é um Deus santo. E a gente pode ver isso também quando a gente observa que o Senhor sempre desejou estar no meio do seu povo. E quando Ele separou o povo de Israel, Ele falou que eles deveriam construir o tabernáculo. E se a gente olhar o tabernáculo, nós vamos ver que tinha um lugar santo, né, que é onde os sacerdotes, as pessoas separadas poderiam estar, e tinha um lugar santíssimo, ou santo dos santos, que apenas uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar, porque o nosso Deus, Ele é santo. E se a gente observar de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que a Bíblia vai falar sobre a santidade de Deus. Apocalipse 15:4 vai dizer: quem não te temerá, ó Senhor, e não te magnificará o teu nome, porque tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A gente vai ver isso em Êxodo também 15:11, que vai dizer: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Então, não há ninguém como o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é totalmente santo. E a gente vai observar também que Deus, Ele é perfeito. E por Ele ser perfeito, há uma pergunta que nós devemos fazer, que é: o que a santidade tem a ver comigo? O que a santidade tem a ver conosco? E a gente vai ver que em Hebreus 12:14, a Bíblia vai dizer que sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, a santidade, ela tem a ver conosco. Ela é importantíssima para nós. Pensando nisso, a gente pode ver aí que, em virtude de sua santidade, Deus não pode ter comunhão com o pecado. Quando Adão e Eva, quando pecaram, nós também, na nossa essência, quando nós nascemos, nós também somos pecadores. E Deus não tem como ter comunhão com o pecado. Então não existia nada que pudéssemos fazer para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus por conta do nosso pecado. Por conta do nosso pecado, não teria como nós estarmos perto do Senhor. Então, a reação do homem ao se deparar com a santidade de Deus deve ser a busca pela santificação. Porque sem santidade, ninguém verá ao Senhor. E se a gente for observar na história, nós vamos ver que o homem, ele sempre buscou a adoração a algo superior a ele mesmo. E por buscar, por ter essa vontade de adorar algo ou alguma coisa, eles acabaram se enveredando por coisas erradas. Nós temos aí religiões que... Então a gente observa aí que o ser humano, ele sempre busca algo para adorar. Existem religiões que falam: não, tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, adoram o sol, adoram a árvore, adoram o rio, adoram o mar. Não é? Tem pessoas, tem religião que adoram a Satanás. Tem religiões que adoram, não é encoberto, não. Existem seitas, né, que adoram abertamente a Satanás. Então, existem religiões que fazem ídolos de madeira, de barro, para adorarem. Por quê? Porque o ser humano busca essa
Nós tínhamos uma dívida impagável com o nosso Deus. Mas Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele falou que Ele iria preparar um lugar e Ele iria voltar. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele morreu numa cruz para pagar o alto preço para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Então, mediante o sacrifício de Jesus na cruz, fomos redimidos e recebemos a mesma segurança que Isaías recebeu. Veja, sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando Isaías olhou para aquela cena e viu os serafins e os querubins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Olha que coisa linda. Ele olhou para ele viu a sua condição de pecador e ele falou: ai de mim, eu sou pecador, estou perdido, vou morrer. E então um anjo veio, pegou uma tenaz do altar e tocou os seus lábios e disse: os seus pecados, a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Amados do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz para que nós pudéssemos ter a nossa culpa removida e o nosso pecado perdoado. Então, hoje, nós podemos chegar diante do Senhor, não porque merecemos, mas porque o nosso Deus, através de Jesus, pagou o alto preço por nós. Então, santos e sendo santificados, sim, nossos pecados já foram pagos e perdoados. Sim, não há nada que possamos fazer ou deixar de fazer para merecer o amor e a santificação de Deus. Já somos, diante de Deus e pelos méritos de Cristo, santos. Mas você pode me perguntar: ô Thalita, então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? É essa a ideia que nós precisamos. Então eu posso viver da maneira que eu quiser, porque então Jesus já pagou o preço? Não. Muito bem, Genisa. Não. Não, por quê? Porque ainda vivemos neste mundo. Porque a Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. Então não é porque Jesus já pagou um alto preço que nós podemos viver uma vida desregrada, mas nós precisamos sim entender que há uma batalha da santificação que precisa ser guerreada todos os dias. Todos os dias nós estamos guerreando. Nós não somos mais pecadores. Quando aceitamos Jesus, nós somos santos, lutando contra o pecado. Porque o pecado, todos os dias, está ali tentando nos tragar. Mas através de Jesus, através do nosso relacionamento com o Senhor, nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer este mundo. Porque foi isso que Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, através de Jesus, nós podemos sim vencer. E se queremos ser santos, precisamos seguir as orientações do apóstolo Pedro na sua primeira carta. E aí, na sua primeira carta, no capítulo 1, nós temos algumas orientações. E nós vamos estar vendo alguns versículos do capítulo 1 de 1 Pedro. E nós vamos ver algumas orientações para que nós possamos vencer este mundo, vencer o pecado e nós triunfarmos para louvor da glória do Senhor. Então, primeira orientação aí é zelar pelo nosso entendimento. Olha o que é que vai dizer: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Sede sóbrios. Então aí vai falar cingindo os lombos do vosso entendimento. E aí, para a gente entender isso aí, a gente sabe que a mente, ela é o mundo, não é? Nós temos aí vários estudiosos, vários filósofos que passaram
mente? Como você tem protegido a sua mente? É necessário nós protegermos a nossa mente. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos lendo, com aquilo que nós estamos ouvindo, porque os nossos olhos, eles captam e vai tudo para a nossa mente. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar com a mente poluída. Com a mente poluída. Estudiosos vão dizer, amados, que da pandemia para cá, o índice de pessoas que são viciadas em pornografias subiu assustadoramente em todas as faixas etárias. Por quê? Porque não estão tendo cuidado com aquilo que vem. Então, tenha cuidado com aquilo que você vê, porque isso fica na sua mente. E isso vai fazer com que você haja de maneira que glorifique a Deus ou de maneira que não glorifique a Deus. Então, cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Os psicólogos, quando vão ver pessoas com depressão, com ansiedade, eles vão observar o comportamento daquela pessoa, vão ver aquilo que a pessoa vai dizer, e através daquilo que a pessoa vai dizer, ela vai falar o que é que ela andou pensando e alimentando a sua vida. E quando você conversa com pessoas depressivas, elas vão dizer: eu penso que nada vai dar certo para mim. Eu penso em desistir. Eu penso em me jogar da ponte. Olha o tipo de pensamento que está morando nessa cabeça. Então nós precisamos sim cingir os lombos do nosso entendimento, proteger a nossa mente, para que a nossa mente pense naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que tem virtude. É isso que nós devemos pensar. É isso que Filipenses vai dizer para nós, que nós devemos pensar, que ocupar a nossa mente. Então memorize a palavra de Deus. Porque quando pensamentos de desistência vier sobre você, você vai ter armas para dizer não. Isso com certeza é coisa da minha mente, ou dados do maligno para fazer eu desistir. Porque a palavra do Senhor diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então nós precisamos estar com os nossos pensamentos, com a nossa mente blindada pela palavra do Senhor. Através do louvor, o que você tem escutado? Nós estávamos semana retrasada justamente falando sobre o poder da música, a influência que ela tem na nossa vida. Cuidado com o que você escuta, principalmente nos nossos dias, meus amados. Existem músicas que foram feitas para fazer com que a pessoa realmente desista, para fazer com que a pessoa caminhe distante de Deus. Cuide do que você está escutando. Então nós precisamos zelar a nossa mente. E nós precisamos também, olha o que é que vai dizer 1 Pedro 1,13. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
O nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável. É por isso que todos os dias nós precisamos estar bebendo dessa fonte. Não como a água natural que nós bebemos e que nós vamos voltar a ter sede. Mas é uma fonte que jorra para a vida eterna e que por isso nós precisamos estar diariamente com esse nosso Deus. Então, descanse e saiba que nós conseguimos sim vencer, não com as nossas próprias forças, mas com as forças do Senhor. 1 Pedro ainda 1,14 vai dizer que nós devemos ser obedientes. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Amados, o mundo faz de tudo para que a gente desista de caminhar com o Senhor. Mas nós precisamos perseverar em obedecer ao Senhor. E a obediência, ela muitas vezes não será fácil. Muitas vezes vai exigir de nós sacrifício. E aí eu lembro muito bem que se a gente for observar histórias na Bíblia de obediência, a gente vai ver que custou sim muito. A gente pode ver a história de Abraão com Isaac. O Senhor falou, olha, me deu o seu único filho, Isaac. Mas ele obedeceu. A gente pode observar muitas e muitas histórias que o Senhor requer obediência e que vai ter sacrifício. O Senhor falou para Moisés, eu quero que você tire o povo de Israel do Egito. Ele inventou desculpas. Ele falou, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso. Enfrentou muitas aflições, mas ele obedeceu. Jesus, o nosso maior exemplo de obediência, ele obedeceu. E não foi fácil para ele. Ele foi sacrificado por causa de mim, por causa de você. Mas por causa da obediência de Jesus, hoje nós podemos estar aqui. Hoje nós podemos glorificar a Deus. Hoje nós podemos dizer que nós somos santos, lutando contra o pecado, porque Jesus pagou o alto preço. Então vale a pena nós dizermos não para as coisas deste mundo, para as concupiscências dos olhos, para tudo aquilo que o mundo traz, dizendo para nós, ó, isso é legal, isso é bom, e a gente sabe que vai nos afastar de Deus. Diga não e obedeça. Continue perseverando em servir ao Senhor. E também ele continua em 1 Pedro 1,14. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos. Em alguma maneira de viver. É assim? Em toda maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, meus amados irmãos, não é apenas naquilo que me convém, mas ser santo em todo procedimento. Então, em todo procedimento, meus amados irmãos, está falando da nossa maneira de nos vestir. Em todo o nosso procedimento, está falando do nosso nome limpo. Está dizendo, olha, você compra, você paga. Em toda maneira de viver, está dizendo, não fale mal do outro. Não fique de fofoca. Em toda a vossa maneira de viver, está falando, não minta. Em toda maneira de viver, é que nós devemos servir ao Senhor. Voltando para onde nós começamos, que é Isaías,
envia-me a mim. Sabe por quê, meus amados? Quando a gente olha para essa santidade de Deus, quando a gente entende que Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor, nós compreendemos que nós precisamos viver em santidade e que nós precisamos nos dispor para servir ao Senhor. Isaías se disponibilizou para servir ao Senhor. E o nosso desafio diário é servir ao Senhor. Na palestra que nós fomos agora no Multiplique, no Congresso Regional, o pastor Bruno, o nome dele? Pastor Bruno, falou algo interessante para nós. Ele falou, meus amados, na obra do Senhor, dinheiro não é o problema. O nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Mas sabe qual é a nossa maior dificuldade? São pessoas que se disponibilizem para a causa do Senhor. E a gente vai observar que a própria palavra do Senhor vai dizer que a seara é grande, mas que poucos são os trabalhadores. Mas que nós deveríamos rogar para o Senhor da seara, para que o Senhor enviasse trabalhadores. Então, meus amados irmãos, o nosso desafio é que nós possamos dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento e que você orasse para o Senhor e que você perguntasse: Senhor, aonde o Senhor quer que eu sirva? Senhor, em que área da minha vida eu preciso de mudança? Sabe por quê? Porque não tem como nós ouvirmos a palavra do Senhor e acharmos que na nossa vida está tudo bem. Nós precisamos mudar. E é o Senhor que traz essa mudança entre nós. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos pedir: Senhor, me ajuda a enxergar aonde eu preciso mudar. Senhor, esse aqui, eu quero servir ao Senhor. Me diz, Senhor, onde o Senhor quer que eu atue, para eu atuar. Que você diga como Isaías diz: